Seja bem-vindo ao Mundo da Alfabetização, o nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização, com um tema muito necessário. Nós ainda não tínhamos tratado dessa pauta: racismo e alfabetização. Duas coisas aí que precisam interligadas, estar interligadas. Afinal de contas, Aline, a gente está começando na alfabetização a fortalecer a autoestima das crianças. E você sabe, nós sabemos que a autoestima é uma condição extremamente importante para a criança se desenvolver bem. A criança que se reconhece, a criança que se vê nos materiais didáticos, a criança que está segura, ela consegue aprender mais e aprender melhor. Exatamente. E essa criança, no caso aqui a gente vai trazer a pauta, né, das crianças... As crianças negras, principalmente, né? Exatamente. Dentro do grupo das crianças negras, as crianças pretas e pardas, né, que compõem aí o critério raça negra. É bem importante falar sobre isso, né, porque é uma questão que muita gente ainda confunde e não conhece. A gente está falando fundamentado na Declaração de Durban, na Declaração dos... Tem várias normativas. O próprio IBGE também usa essa nomenclatura, né, de que pretos e pardos compõem o critério raça negra. Né? Então, quando a gente diz que o Brasil, a maioria é negra, é porque a maioria se diz ou preta ou parda. E aí compõe o grupo da pessoa negra. E aí a escola é um lugar de superação do racismo. Mais uma pauta para a escola também dar conta. Assim como a escola dá conta de inclusão, porque isso também entra dentro do recorte da inclusão. Assim como a escola toma para si tantas pautas, a escola precisa também tomar para si essa pauta do racismo. Afinal de contas, a escola é uma simulação. Eu sempre gosto de usar essa metáfora. A escola é uma simulação do mundo lá fora. Porque na escola que a criança vivencia as suas primeiras frustrações, né? A escola, a sala de aula, é o recorte da sociedade. Ali tem vários tipos de criança com diferentes personalidades sendo formadas, vindas de diferentes contextos familiares. Então, se a escola não ignora essas questões, né? Se a escola ignora essas questões, e o racismo é uma delas, a gente deixa de entender por que determinadas crianças não avançam, porque sim, o racismo implica, está indiretamente implicado nas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil. Ao desenvolvimento como um todo, realmente, porque uma criança que ela não se sente aceita, uma criança que ela não consegue se sentir encaixada naquele contexto, uma criança que não se vê representada, como o Daniel colocou, ela não vai conseguir ter o mesmo rendimento que outras crianças que conseguem se sentir encaixadas, aceitas e conseguem ter vamos dizer assim, uma rede de apoio ali dentro daquele ambiente, uma rede de apoio que potencialize e valorize ela como ela é. Perfeito. Então, quando você tem toda essa construção, é óbvio que o desempenho e o desenvolvimento ocorrem de maneira bem mais satisfatória. Exato. E quando a gente pega números relacionados à alfabetização, à aprendizagem, que a gente vai medir os índices pelo critério raça, cor, a gente vê que as crianças negras elas estão sim em posição de desvantagem. Quando a gente diz rede de apoio, olha que interessante, gente. Essa rede de apoio na escola que começa a ser construída na decoração da sala de aula. Quem é que está lá na sala de aula? É a Branca de Neve, decorando a sala. Aí quem são as outras personagens da história? São 7 anões, todos brancos. Então é criada toda branca para receber a criança branca. Então essa recepção, né, esse ambiente de acolhimento, ele está acolhendo quem? Quem é a criança que está sendo representada ali? As tarefas, os materiais que os professores usam para... É um mundo muito branco, é uma educação muito embranquecida, né? Que aí não dá conta de acolher a criança negra. A criança negra não se sente parte daquele ambiente, embora ela não saiba dizer isso, né? A criança não vai dizer, eu não estou me sentindo parte desse ambiente. Mas o ambiente vai hostilizando essa criança. A decoração da sala, o material que você
usa, o livrinho que você escolhe para fazer leitura em roda com as crianças, tudo isso são dispositivos de opressão indiretas. Quando eu digo indiretos, é porque o professor não tem essa intenção, né? Eu vou defender o professor, vou dizer que o professor salva aqueles casos, né, da pessoa realmente autodeclarada racista, né? Mas assim, mesmo que às vezes, mesmo que o professor não tenha essa intenção de ser racista, de praticar atos racistas em sala de aula, o racismo ele é estrutural. Exato. Né? E o que seria o racismo estrutural? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente pega dizendo determinadas coisas. Outro dia, eu estava numa escola e aí iam fazer uma apresentação em alusão ao mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora. Enfim, e aí eu escutei uma fala de uma das pessoas da escola que dizia assim, ó, vamos pegar a fulaninha do oitavo ano, ela é bem branquinha, ela parece com Nossa Senhora. Olha só, primeiro, quem disse que nossa... Estou entrando em questões de religião não, tá, gente? Eu estou só fazendo trazendo esse exemplo à tona. Primeiro, quem disse que Nossa Senhora é branca, né? Se a gente vai para a história, é mais provável que Nossa Senhora tenha sido branca, né? A história diz isso. Mas isso é estrutural, porque a Nossa Senhora que está lá pintada, ela é branca, né? A que está na parede, ela é branca. Então a gente se pega dizendo determinadas coisas, fazendo determinadas coisas no ambiente escolar, porque o racismo ele é estrutural. Mas isso não deve ser uma desculpa. Ah, não, está perdoado porque o racismo é estrutural e eu sou mais uma vítima dessa estrutura e eu estou reproduzindo. Não. A partir do momento que a gente tem informação, né, e um momento como este aqui é um momento de informação também, já não tem mais desculpas, né? Principalmente professor, profissionais da educação, a gente não pode mais se apegar a essa coisa de que o racismo é estrutural. A gente precisa estudar essas questões para poder não repetir aquilo que as pessoas que sem nenhum tipo de reflexão andam reproduzindo por aí. Então, se a gente for avaliar a relação entre racismo e alfabetização, que já foi colocado aqui, a gente só precisa considerar o acesso equitativo à educação. Isso. E as disparidades que existem, e elas existem sim, em relação às questões raciais. Então, se a gente pega o acesso à educação e as disparidades em relação às questões raciais, só aí a gente já tem condições de fazer uma análise entre essa relação, estabelecer aí uma análise entre a alfabetização e o racismo. Um dos pontos, já para começar essa análise, nós já começamos, na verdade, dar continuidade, um dos pontos é a diversidade cultural. Porque o currículo, muitas vezes, ele não dá conta da diversidade cultural. E aí que a gente está trazendo a cultura afro-brasileira, a história da África, a cultura africana, toda aquela origem, toda aquela base. Mas se a gente for pegar também a nível de mundo, o currículo ele não dá conta. Ele não dá conta da diversidade cultural em relação ao respeito, em relação à valorização da história das múltiplas histórias que estão ali na sala de aula. E aí o aluno, o estudante, ele muitas vezes não se sente representado no material didático. Isso. Na construção que é feita do planejamento didático para aquela sala de aula, para aquela aula, né? E aí vai interferir nas questões relacionadas ao autorreconhecimento, à afetividade da criança, que é tão importante para a alfabetização, o empoderamento dessa criança. Que está para além, porque assim, ela se vê representada em pessoas, né, negras, é o mínimo. É o mínimo. Porque, na verdade, a discussão deveria se sentir representada historicamente falando, culturalmente falando. Né? Não somente ela vê que tem uma pessoa que também é negra, uma pessoa preta, uma pessoa parda, em situações de poder, em situações de liderança, sem ser numa situação de subserviência. Ou sem essa pessoa negra, preta ou parda, ser trazida à tona em sala de aula no contexto da escravidão, né? Isso. Sem ser no contexto da escravidão, uma situação de subserviência, ou uma situação assim, humilhante. Então, ela se vê representada é muito bom, mas é o mínimo.
associado a isso, é preciso um currículo que dê conta da diversidade cultural. Esse é um dos pontos, né? E quando a gente fala em currículo, a gente lembra da Lei 10.639, né, de 2003, que este ano completou 20 anos. Olha, gente, 20 anos de uma lei, que não é que a lei vai dizer como é que o professor tem que trabalhar, mas a lei, ela vai dando pistas para a gente rever os nossos currículos, né? Aperfeiçoar os nossos currículos, que vão desembocar lá nos projetos políticos pedagógicos da escola, que por sua vez vão desembocar nos projetos didáticos, nas atividades de sala de aula. Então, mesmo apesar de 20 anos de lei, muitos docentes se dizem incapazes de trabalhar com, olha só o termo, essas questões. Como se isso fosse algo deslocado da gente. A gente a população brasileira, em sua maioria, segundo dados do IBGE do ano passado, recentes, novinhos, a maioria da população é negra. A gente trata essas questões como se não fizessem parte de nós, da nossa identidade. Aí quais são os desdobramentos disso, do não conhecimento da lei, o não estudar sobre isso? E tem muito, viu, Aline? Tem muita coisa na internet muito boa, né? Tem muitos pesquisadores interessantes que podem aí dar um suporte, respaldar a nossa prática. A pesquisadora Djamila Ribeiro, por exemplo, tem aquele manual antirracista, que acho que é o livro mais conhecido dela, maravilhoso. A gente tem muito material para guiar as nossas práticas. Mas o que a gente faz? Às vezes a gente vai para fazer o que todo mundo faz e a gente se pega, por exemplo, investindo em atividades para o menino colar bombril na cabeça de uma silhueta de uma mulher negra, macarrão. Gente, o que isso desenvolve na criança? Coordenação motora. Vamos desenvolver coordenação motora tem que ser com um bombril representando um cabelo afro, né? O que é que isso tem a ver com a tomada de consciência para a importância do negro? Enfim. Então, quando é que a professora lê Menina Bonita do Laço de Fita em sala de aula? Lá em novembro. Mas depois que passa novembro, ninguém lê mais histórias cuja personagem principal é uma pessoa negra. Então, é como se isso fosse uma data comemorativa. A gente precisa deixar de tratar essa questão como uma questão individual e isso ser algo transversal, né? Algo perene, algo contínuo em nossas práticas. Faz parte da rotina, está dentro da essência daquilo que é construído ali na sala de aula. Então, se for trabalhado dessa forma, claro que as crianças, os estudantes, as pessoas que estão ali envolvidas, elas vão se sentir parte, elas vão se identificar. Mas na minha sala não tem nenhum aluno que seja preto, pardo, não tem. Mas na família dele, com certeza tem, porque o Brasil é um país... Dentro da própria escola tem. Exatamente. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país onde a mistura, eu diria que a mistura... É a nossa identidade. É a nossa identidade. Isso. Então, nós precisamos, sim, investir nesse tipo de política, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de discussão, para que, de fato, o aluno ele se sinta bem. Isso é um dos pontos. Para que o aluno se sinta bem, para que o sistema educacional seja um sistema inclusivo e acolhedor, afetivo. Então, esse é um primeiro ponto, porque quando eu não me sinto bem no ambiente, obviamente que as relações de aprendizagem elas não vão ser também muito favoráveis. A escola tem que cuidar dessa criança de tal modo que gere nela esse empoderamento e ela se sinta parte do sistema, porque ela é parte do sistema, ao ponto de conseguir aprender bem, conseguir não ter vergonha de falar, não ter vergonha de levantar o bracinho na hora da roda, não ter vergonha de cantar com a professora, não ter vergonha de enfim, a escola precisa cuidar dessa parte afetiva da criança, sobretudo da criança negra, né, que é vítima de racismo todos os dias, seja aquele racismo sutil, né, dentro da estrutura, ou o racismo escancarado mesmo, né, como muitos casos que a gente vê por aí. Então, a nossa conversa aqui hoje é nesse sentido de sensibilizá-lo enquanto profissional da educação, né, enquanto profissional do desenvolvimento infantil,
a olhar para essa pauta também. Também. Às vezes, a criança que está aí com você, ela não tem problema cognitivo nenhum. O que falta é esse empoderamento, é essa segurança. Essa criança que é vítima de racismo, que se enxerga diferente, embora um país com maioria negra, né? Mas se enxerga diferente, falta esse olhar do profissional que está com ela, que está acompanhando a escolha dos materiais didáticos, o que a gente diz em sala de aula, né? As músicas que a gente canta. Então, eu acredito que o trabalho do professor, aquilo que ele escolhe para levar para a sala de aula, vai sim gerar esse empoderamento na criança negra. Exato. E é interessante, né? Porque eu estava lembrando agora de algumas famílias de famosos, né? Que recentemente tiveram filhos e os filhos nasceram negros, né? E aí a gente traz a palavra negro, né? Como sendo a raça. E aí tinha uma famosa, né? Uma mãe que dizia que estava já procurando uma assessoria, uma consultoria, né? Informações para saber como lidar com o preconceito, porque sabia que a filha ia lidar com esse tipo de preconceito no futuro. E eu pensando, meu Deus, né? A menina deve ter o quê? 2 para 3 anos. E a mãe e o pai já estão fazendo cursos para lidar com preconceitos. Então veja como é uma realidade extrema, né? Como é algo forte e algo extremamente ainda dolorido a boa parte da população. Então a acolhida, ela abre portas e a educação, ela precisa ser acolhedora. Então quando a gente vai estabelecer uma relação entre a alfabetização, que é um processo complexo, que é um processo que exige muito da criança e da família, e associar isso a uma prática racista, né? Não tem, assim... Então, a gente precisa, de fato, investir numa educação antirracista, que começa nos mínimos detalhes. Seja na escolha do que a gente vai colocar na sala de aula, né? A gente vê muita campanha de matrícula por aí, e aí a gente vê os outdoor, né? Vem estudar na escola. E essa mãozinha que está chamando para estudar na escola é uma criança branca feliz, né? Então, começa por aí. Essa paisagem linguística, essa paisagem visual, ela contribui também para esse acolhimento, né? Para essa moldura que se cria, quem está sendo recepcionado nessa escola. Então, queremos dizer a você que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, que você tem um papel muito importante e decisivo para a construção dessa educação antirracista. Pois é, este é o canal do Alfabetização e esse foi o nosso podcast número 21. Nós temos 20 episódios aí. Pois é, esse já é o 21. Nossa. Até logo, gente.